Nossa aula de hoje começa com um artigo, a referência vocês encontram no texto, que discute papéis para instrutores e aprendizes em instrução baseada na web. Ele discute, não traz nada conclusivo, mas vale a pena a gente passar a fazer um retrospecto de quais são esses pontos. Discute se vai sentido customização do uso de ferramentas e métodos para assegurar o envolvimento do aprendiz em IBW. O dilema é mais ou menos o seguinte: a gente quer que o aprendiz seja livre, que construa conhecimento livremente, até que ponto a gente controla esse processo. Qual é a mistura adequada de contato síncrono e assíncrono? Qual é o papel do instrutor na promoção de um sentido de comunidade no grupo? As perguntas não são totalmente respondidas, mas há algumas indicações de respostas. Primeiro, as considerações preliminares é que o sucesso da instrução baseada na web depende do autoaprendizado, ou do aprendizado autodirigido. Isso pode ser considerado tanto um componente quanto um resultado da instrução baseada na web. Então, o aprendiz tem que ter a oportunidade de interagir, refletir, aplicar o que está aprendendo. Agora, até agora, não parece ser razoável esperar que esse tipo de resultado seja obtido sem uma orientação e sobre o uso de métodos interativos. Quer dizer o seguinte: pelo menos para a geração atual de instrutores e aprendizes, é necessária essa indução, sem o que a coisa não acontece. Essa, pelo menos, é a minha experiência do que vem ocorrendo desde o curso de agosto do ano passado. Então, no que consiste fazer essa customização? Consiste na publicação preliminar de material que enfatize o envolvimento do aprendiz para promover a interatividade, publicação de mensagens assíncronas elaboradas, idealizadas para promover a conversação, um pouco do que no estilo em que eu venho tentando fazer, a ideia de seleção de temas, quer dizer, eu me lembrei outro dia de citar um exemplo, professor de computação, a sua pergunta sobre construtivismo. O construtivismo para o especialista em computação é bem exemplificado pelo logo. A ideia de que você, usando conceitos de programação e ao mesmo tempo representação gráfica, você constrói conhecimento sobre geometria. Quer dizer, o Papert fez a implementação da teoria do Piaget. Agora, a lista de interesse livre na web fez a implementação de outro especialista em construtivismo, que é o Vygotsky. Então, você se ligou a uma lista de interesses sobre assunto tal. As discussões ocorrem num determinado momento, esse grupo para e faz uma lista de facts, questões frequentemente feitas. E a definição, a resposta dessa questão são a consolidação do conhecimento que se construiu. Então, tem duas respostas aqui no domínio da computação, de duas teorias construtivistas que são implementadas, uma com linguagem de programação, outra com lista de interesses. Desculpe a digressão. Ainda sobre a customização, a atribuição de papéis aos aprendizes, tais como apresentador, debatedor, moderador. Nós tivemos até hoje muito pouco disso ainda na nossa atividade, mas eu estou imaginando ter um moderador por tema quando isso se transformar em news. Quer dizer, é necessário usar esse tipo de role-playing como meio de animação. O uso de pequenos grupos para realizar tarefas não tem sido lá muito bem sucedido, porque a ideia é evitar que todo o trabalho se faça com um grupo muito grande, quer dizer, a dificuldade de gerenciar um grupo muito grande. Mas essa é outra técnica para customizar, é subdivisão em grupos menores. Bom, a mistura adequada de contato síncrono e assíncrono é outro problema do papel do professor e do papel do aprendiz. Quer dizer, quando a coisa se dá de forma unidirecional, quando a comunicação é unidirecional, cria o que na teoria está se chamando de distância transacional, o sentimento do aprendiz de estar perdido com falta de contato. Então, isso já foi muito enfatizado aqui, nós precisamos encontrar uma forma de equilibrar a comunicação assíncrona com a comunicação síncrona. Exemplificando no caso do nosso curso,
Até agora, nós não tivemos nenhuma comunicação síncrona. Nós vamos passar a ter no momento que os temas forem eleitos. Eles vão ser discutidos assincronamente em news e sincronamente com chat, de uma forma que nós vamos descobrir como fazer. Bom, então, novamente, mistura do contato síncrono. As ferramentas para promover as interações devem estar contidas no mesmo ambiente. Esse exemplo que é bem oportuno. Quer dizer, eu escorreguei, né, usando o meu mail de dentro de Eudora, simulando que estava dentro do ambiente, vocês perceberam o que se deu. Eu tendo a acreditar que o conceito de ambiente de curso é necessário. Quer dizer, alguma hora eu vou me conformar e vou passar a funcionar de dentro do site, como que é o meu amigo. Bom, a pergunta que se faz, quais são os requisitos de treinamento face a face, pelo menos para a nossa geração, né? Para que os usuários possam usar bem um ambiente complexo, multiferramentas. Você sabe que não é uma coisa que vem espontaneamente. E na comunicação assíncrona, o fluxo de informação deve permitir. Quer dizer, isso vem acontecendo na discussão dos temas, né? Trabalho progressivo em um problema, as ideias vão sendo mantidas ativas por períodos e revisadas de formas novas mais adiante. Esse inesperadas é do autor, eu só não tirei por... de formas novas é o que vai acontecer quando nós fizermos a transição de listserv para news. Eu estou, no fundo, mostrando a vocês o seguinte, é que o que parece útil da teoria que vem sendo publicado, a gente vem tentando experimentar com as ideias. Estamos tentando botar em prática nesse curso. Esse é um curso de construção de teorias também. Alguma hora a gente vai sentar e fazer alguns artigos teóricos sobre a nossa experiência, como nós fizemos no semestre passado. Então, os princípios básicos para criar o que se chama uma comunidade dinâmica de aprendizagem, que é o que nós pretendemos ser nesse curso, as regras de ouro são: responda sempre as perguntas apresentadas, seja competente online, eu escorreguei um pouquinho, prometo prestar mais atenção, né? E organize a interação, como vocês vêm fazendo. Agora, eu recolhi, eu tinha aqui uma overdose de referências na web para vocês, eu retirei um pouco para ficar mais realista, e sugiro que as que eu estou mostrando aqui sejam visitadas. Reduzi bastante o problema que a Letícia apontou chama-se overwhelming, né, de informação. Então, eu juntei questões sobre cognição, aprendizagem tratado como um processo de comunicação, o conceito de aprendizagem flexível e uma proposta de uma teoria híbrida de aprendizagem. Eu não esgoto nenhum desses assuntos, eu apenas indico e, nos casos apropriados, eu dou a referência. Bom, categorias de aprendizagem, essa classificação do autor chamado Alexander. Então, ele vê as seguintes categorias de aprendizagem. A aprendizagem como aumento quantitativo de conhecimento, saber mais, como memorização, armazenamento de informação que pode ser reproduzida, segunda forma, como aquisição de fatos, habilidades e métodos, terceira forma, como aprender a dar sentido, abstrair significado, relacionar partes de um tema entre si e ao mundo real, caso concreto, e como interpretação, compreensão da realidade de diferentes maneiras. De que me serve isso? Serve para quem está na função de facilitador de um curso, tentar imaginar se os recursos e se os métodos que está aplicando estimulam todas as formas conhecidas de aprendizagem. Essa é a ideia. Vejam o artigo do Alexander nessa homepage. Bom, esse outro autor, Norman, propõe um modelo cognitivo para aprendizagem, que também me parece pertinente no que a gente quer fazer no curso. Então a ideia é que para você entender alguma coisa, é preciso você lidar com essa coisa, precisa interagir com a coisa que você está aprendendo. Ele propõe um modelo que tem 3 aspectos. Adição gradual, eu não encontrei uma expressão muito boa em português, a palavra em inglês é accretion. Quer dizer, aportar aos poucos, nesse caso de informação.
reestruturação e sintonia. Você já começa a apontar na direção da importância da estrutura, de patterns. Quer dizer, a premissa desse método do Norman é que o conhecimento reside no aprendiz na forma de uma rede semântica, de conceitos interconectados. Então, é essa estrutura que o aprendiz tem que construir. A aprendizagem ocorre quando ele adquire nova informação e integra essa informação à estrutura de conhecimento ou essa rede semântica. Eu vou usar depois quase como sinônimos para adiante. Como todo conhecimento é uma mudança que tem um efeito propagador na rede, quando acrescenta isso, então é necessário um processo de sintonia para a transição gradual da estrutura de conhecimento. Essa sintonia é quando a gente consegue explicar simplificadamente o que foi que entendeu. Aí está sintonizado. Aqui está também uma referência aos princípios do Norman. Agora, vamos enfatizar esse conceito de estrutura, de pattern, né? Quer dizer, em algum momento do processo de aprendizagem, a informação deixa de ser um dado novo e se transforma em significado. Então, esse senhor Lauriat diz que o significado é formado através da estrutura. Isso daqui reforça um pouquinho, é também orientado para a estrutura, a explicação de construção de conhecimento. As coisas começam a fazer sentido, entrar nos lugares quando elas passam a exibir um padrão que é reconhecível, que pode ser descrito. Então, o reconhecimento, a importância de modelos mentais. Eu estou interessado em olhar o outro lado. Eu fui buscar essa teoria porque ela tem dois lados. Tem o lado da aprendizagem e tem o lado do design. Quer dizer, projetar de forma amigável para ser capaz de aprender. No nosso caso, nós falamos do design de um ambiente para instrução baseada na web. Então, o Norman acha que o reconhecimento de padrões é algo importante, não só para a aprendizagem, mas também para o design. Então, o design só são funcionais se eles correspondem ao modelo mental e mapeamentos que o usuário constrói. Então, vamos quebrar essas coisas aqui, definição por definição. Então, um design centrado no usuário, porque eu quero dar uma aprendizagem centrada no aluno, enfatiza produtos que são utilizáveis e compreensíveis. Então, o usuário deve ser capaz de descobrir o que fazer com o objeto ou um sistema e entender o que está acontecendo. Eu tenho um exemplo interessante nesse artigo, que é o seguinte: uma torneira que ganhou prêmios de design e que nunca foi utilizada porque as pessoas não reconheciam aquilo como sendo uma torneira. A coisa não parecia o que pretendia ser. Então, deve existir um mapeamento entre o modelo de design e o modelo do usuário. Quer dizer, o usuário não tinha, olhava para aquilo, não via uma torneira em hipótese nenhuma. Entre designers foi um sucesso. Então, o modelo do usuário é um modelo mental desenvolvido pelo usuário, interagindo com o produto acabado. Falando de torneira, aqui pode ser um computador, e que ele utiliza para explicar a operação do produto. Então, o modelo mental, ele descreve como é que aquela coisa funciona. Tá? O modelo de design é o modelo conceitual do designer, de quem está projetando, sobre um certo sistema ou objeto a ser construído. Ele é baseado nas tarefas dos usuários, em requisitos intrínsecos ao que ele está projetando e a capacidade do usuário, o conhecimento do usuário, estimado do usuário. Quer dizer, idealmente ele devia também considerar a experiência do usuário. O mapeamento é o relacionamento entre as partes dos sistemas ou entre os controles, quer dizer, no caso da torneira ou no caso do mouse, e os resultados que ele produz. Então, o mapeamento se preocupa com a conexão entre o que se deseja e o que aparenta ser possível. Um exemplo que esse autor dá sobre mapeamento é metáforas sendo usadas como mapeamento. Por exemplo, no caso de computadores, quer dizer, o modelo até o surgimento do Macintosh,
onde o mapeamento foi feito do entendimento do usuário com o computador, com o paradigma do desktop, o modelo anterior era relembrar e digitar texto. O modelo do Macintosh foi chamado de WIMP, era Windows, Icons, Menus e Pointers. Então, e esses elementos em cima da metáfora de um mapeamento promovido pela metáfora do desktop. Bom, uma outra visão, mais uma teoria que tem ingredientes úteis para o que a gente está querendo fazer, é olhar o processo, a aprendizagem como um processo de comunicação. Quer dizer, a teoria clássica de comunicação tem todos os atributos de um processo comunicativo. Quer dizer, o instrutor envia conteúdos como mensagens para o aprendiz, que é o receptor. Esse decodifica a mensagem e processa a informação. Então o instrutor é a fonte, as mensagens são os conteúdos enviados, o canal é o meio de apresentação, no nosso caso a web, e o receptor é o aprendiz. Isso é clássica teoria de comunicação. E ajuda também na concepção, no design de ferramentas para IDW. Ainda a aprendizagem como processo de comunicação, é necessário que as estruturas de conhecimento sejam compatíveis. Então, o aprendiz tem que ser capaz de relacionar a sua própria estrutura de conhecimento com a do instrutor. Experimentem, aliás, do ano passado foi muito mais complicado, aqui é muito mais uniforme. Mas experimente alguém com formação de ciências exatas, como a minha, assistir uma aula de filosofia. Quer dizer, a estrutura mental do instrutor e do aprendiz é totalmente diferente. É uma parada conseguir fazer uma superposição significativa entre essas duas. Quer dizer, o instrutor tem que ser da área, de uma área semelhante ao do aprendiz. É muito difícil a gente ensinar coisas interdisciplinares. É muito difícil para mim estar falando dessas coisas aqui. Sem matemática nenhuma, a gente não sabe onde é que se segura. Outro aspecto do processo de comunicação é o feedback e interação. Tá? Então, os aprendizes precisam do feedback do instrutor, quer seja na forma de resultados de avaliações ou comunicação pessoal. Então, perguntas e respostas conduzem à descoberta das conexões necessárias para estabelecer a compreensão. Esse artigo sobre interatividade, que está nesse endereço, talvez seja a referência que eu mais enfatize do conjunto. Um outro conceito do qual a gente já vem falando é o de aprendizagem flexível. Filosoficamente, a aprendizagem flexível representa um enfoque centrado no usuário para a aprendizagem. Tem a capacidade de aproveitar uma grande variedade de estilos e padrões de aprendizagem que os estilos convencionais. Quer dizer, o modelo sala de aula convencional restringe muito o tipo de ferramental pedagógico que eu posso usar. Eu, no ambiente de aprendizagem flexível, posso experimentar com várias formas simultaneamente. Uma característica fundamental do processo de aprendizagem como comunicação é a escolha. O termo flexível se refere ao fato de que o aprendiz tem escolha de local, tempo e meio. Então, os conteúdos tornados disponíveis servem basicamente como guias de estudo e material de suporte. Outro aspecto da aprendizagem como processo de comunicação é a iniciativa do aprendiz. O conceito de exploração. Ele se liberando do paradigma da sala de aula, ele tem mais controle sobre tempo, espaço e velocidade de aprendizagem. Com relação ao meio, ao aspecto comunicativo da aprendizagem, o papel que se espera do aprendiz, quer dizer, a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso na aprendizagem durante um curso, passa a ser muito maior do aprendiz nessa forma. E a aprendizagem flexível se baseia na iniciativa do aprendiz. Isso transforma a aprendizagem em uma questão de exploração, descoberta, e eu coloquei talvez aventura em homenagem à pesquisa em realidade virtual, e é por aí mesmo, eu acredito que vale essa direção. Aqui eu tenho mais uma referência.
Há uma proposta interessante de teoria híbrida da aprendizagem, que é um pouco de resposta às aflições da Letícia, que é o seguinte: esse Lundfeld sugere uma teoria híbrida para a educação mediada por computadores. Envolve os conceitos de extração, coleta de informação, e imersão, que é envolvimento na realidade virtual. Quer dizer, o problema consiste em buscar o equilíbrio para extração e imersão. Isso parece um pouco com Arnold Toynbee, que tem uma teoria da história, que ele acha que vale para indivíduos também, que as pessoas devem passar por períodos que ele chama de withdrawal, de fechamento e return. Mas aí ficar numa lista só return, fazendo brainstorming de ideias, e não parar para estudar, buscar referências, etc., a produtividade vai ser baixa de aprendizagem. Se ao contrário, se a gente entrar num desespero de querer saber tudo sobre tudo, e não parar de ler mais, então não tem return. Então a ideia dele, eu entendi, por analogia ao Toynbee, quer dizer, os aprendizes extraem informação, adquirem novos conhecimentos, mas se engajam em um diálogo de imersão com o novo material. Quer dizer, a imersão dele no material e na interação com os colegas. Então a extração desse material exige um design que permita encorajar iniciantes sem cansar os que estão no nível mais avançado. Esse é um problema com relação à preparação do material de conteúdo nosso. Então, segundo esse autor, a eficiência última da imersão é o elemento humano, é a interatividade que vem sendo tão incentivada, mencionada aqui no nosso curso. Eu disse que as ideias ainda são muito superficiais. A gente começa a arrumar um pouquinho as coisas, pega no artigo aqui, pega no artigo ali. Então, eu vou começar com algumas coisas bem não computação, e depois a gente vai falar aí algumas coisas nas próximas aulas, um pouco mais próximo à área de computação. É o design da web para aprendizagem. Então, objetivos gerais de design e critérios básicos de design. Vamos aos objetivos gerais de design. Eu encontrei esse autor chamado Nielsen, que tem uma classificação para usabilidade de sistemas multimídia interativa para a educação que é anterior à web, à existência da web. Então, eu fiz o seguinte paralelo. O conceito do Nielsen para multimídia interativa pré-web e o que se passa no caso da web. Então, o usuário o sistema deve ser fácil de aprender. Então, o usuário pode rapidamente executar trabalhos no sistema. No caso da web, a web tem uma estrutura transparente, uma interface que torna o uso intuitivo. Tá? Então, usar uma certa redundância de conteúdo assegura acesso fácil a todos os elementos de um site. Eficiente na utilização, é o outro conceito de Nielsen. Para usuários e autores, uma vez que o usuário, o autor, aprende o sistema, um alto nível de produtividade. Para usuários e autores, uma vez que o usuário, autor, aprende o sistema, eu tenho que ter uma salada de palavras. O conceito é o seguinte: eficiente na utilização para que alguém que já aprendeu o sistema não tenha que reaprendê-lo quando voltar a utilizá-lo algum tempo depois. Tá? Então, no caso da web, o design da estrutura, da interface, deve permitir que os usuários focalizem no conteúdo. Não, eu falei sobre o fácil de lembrar. Houve uma troca ali, não vai ser muito relevante, deve estar no texto e eu faço a correção depois. Eu me referi ao fácil de lembrar, quer dizer, o usuário casual volta ao sistema após um tempo sem usá-lo e não precisa fazer tudo de novo. Então, no caso da web, o design é claro e consistente, quer dizer, o design da web. Então, consistência reduz o overhead cognitivo e auxilia a memorização e orientação. Poucos erros, os usuários não cometem muitos erros no sistema, e se cometem um erro, a recuperação é simples, isso no caso da multimídia interativa. No caso da web, o conteúdo e a estrutura são atualizados regularmente,
os links são listados e atualizados regularmente. Esse comentário daqui vale principalmente para um website construído sob medida, à mão, artesanalmente, para uma determinada, para dar suporte a um curso da web, e não alguma coisa produzida por uma ferramenta no estilo da nossa. E, finalmente, o sistema, segundo o Nilson, tem que ser agradável de usar. Quer dizer, os usuários ficam subjetivamente satisfeitos ao usar o sistema. No caso da web, o design do sistema permite aos usuários concentrar no essencial sem preocupação com a sobrecarga visual e é suficientemente flexível para acomodar iniciantes e veteranos. Bom, tentações da multimídia. Dada a natureza da web e a natureza da aprendizagem flexível, já é difícil que chegue a gente, para o aprendiz, manter o foco. Então, todo design que envolva muita coisa pirotécnica, muitas coisas em Java, ilustrações em exagero, etc., e que distraiam-no, é extremamente prejudicial a esse foco. Então, o bom design é ser invisível, procurando evitar o overhead cognitivo. Agora, critérios básicos de design, para nós terminar. Acessibilidade, quer dizer, o conteúdo tem que ser apresentado de forma rica, sem sobrecarregar a banda passante disponível. Nós temos ainda, quer dizer, por exemplo, arquivos muito grandes. Se a gente colocasse aqui um livro inteiro dentro de e corrido dentro do site, isso daqui é absolutamente inadequado para consumo na rede. Clareza, linguagem, estrutura da informação e apresentação visual devem prover uma orientação explícita no site educacional. Eu, por exemplo, uma pequena autocrítica, no final desse nosso semestre, eu acho que nós precisamos fazer um investimento em linguagem no nosso site, já andei discutindo isso com o Hugo, quer dizer, alguma terminologia precisa ser ajustada. Vocês vão ver isso quando nós acrescentarmos novos materiais, novos recursos ao site. Eficiência, quer dizer, o foco na aplicação de hipertexto de educação deve ser colocado no aprendizado do conteúdo e não nas idiosincrasias do design. Estou dizendo de uma outra maneira o que já tinha comentado. Foco, quer dizer, novamente, o hipertexto é muito sedutor em termos de escolhas, então a questão é oferecer a quantidade adequada de ligações. Eu repito, isso aqui, essas recomendações têm muito em mente quem está fazendo o curso na web diretamente HTML, artesanalmente. Às vezes não se aplica no caso de um curso gerado por um outro site. Então, o objetivo é alcançar profundidade sem extrair o foco. Consistência, deve haver uma identidade visual para o site educacional, mesmas funções aparecendo de forma uniforme. Flexibilidade, design do layout da estrutura do web deve ser adaptáveis a requisitos de mudanças. Nós estamos tentando fazer, isso se aplica no caso do nosso. Quer dizer, o ambiente foi projetado com uma grande quantidade dos chamados pontos de flexibilização, de tal forma que a gente possa, por exemplo, fazer o trabalho que eles vão fazer para o curso aqui, que é customizar a interface do site. E aqui terminar a aula.